Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. Hoje são 4 destaques. Primeiro, um comparativo de vendas de imóveis residenciais e comerciais em 2020 em relação a 2019. Também o cenário favorável para o lançamento de empreendimentos imobiliários. O início da vigência dos novos juros da Caixa e também o lançamento de um aplicativo para fazer todo o processo de financiamento imobiliário. E o panorama dos escritórios com a consolidação de um modelo híbrido para os colaboradores. Vamos lá? Roda a vinheta. Diante da retomada que o mercado imobiliário vem demonstrando aí nos últimos meses, o Estadão realizou um levantamento em mais de 3 mil unidades de registros de imóveis nas principais capitais brasileiras. Selecionaram 7 capitais para saber se os recentes números de lançamentos e vendas já foram suficientes para colocar o ano de 2020 acima de 2019 em relação a essas vendas de imóveis residenciais e comerciais, tanto unidades novas quanto usadas. No recorte mensal de agosto, 6 das 7 capitais pesquisadas apresentaram um resultado melhor do que em 2019. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e também Curitiba e Florianópolis. A única capital que apresentou uma retração no comparativo mensal foi Campo Grande, com 10% a menos de vendas. Os destaques positivos foram Recife, com mais 20% em relação a 2019, e São Paulo, com 12,9%. No saldo anual, considerando aí o período de janeiro até agosto, o cenário é o inverso. Campo Grande é a única capital dentre essas pesquisadas, monitoradas, que apresentou um aumento no número de vendas na comparação de 2020 com 2019. E de acordo com a reportagem, isso se deve à força do agronegócio que permitiu a manutenção da renda da população local nesse período de pandemia. Em relação às outras capitais, São Paulo apresentou uma queda de quase 5% e Rio de Janeiro uma queda próxima dos 15%. São as duas cidades que mais têm compra e venda de imóveis. Também houve uma retração em Curitiba, 8,4%, Florianópolis 10%, Recife 8,5% e Fortaleza, a queda mais significativa, 26,3%, de acordo com essa pesquisa. O que é importante desse levantamento? Ele mostra que a retomada já aproxima os resultados em 2020 daqueles alcançados em 2019, mas ainda não foi suficiente essa recuperação para que o resultado seja superior, como previsto, como imaginado no começo do ano. Provavelmente, se essa mesma pesquisa, se esse levantamento for realizado novamente no mês de dezembro, a gente vai ver números melhores em 2020 do que em 2019, apesar da pandemia. Isso porque, é importante destacar, havia uma expectativa muito grande para esse ano em relação aos lançamentos e também às vendas. É importante a gente lembrar que o mercado imobiliário vinha de anos muito difíceis depois da última crise econômica. O ano de 2019 apresentou já um avanço nesse sentido, um início de uma retomada bem promissora, inclusive no quarto trimestre, números muito bons, que deixaram todos os empreendedores aí, especialistas animados para esse ano de 2020. Infelizmente, a pandemia frustrou um pouco as expectativas, mas no acumulado do ano deve haver um avanço nesse sentido também. Uma pesquisa do DataZap, que é o braço de inteligência imobiliária do Grupo Zap, revelou que 60% dos brasileiros consideram esse momento aqui o mais ideal, o melhor da história para a aquisição da casa própria, para a aquisição de um imóvel, devido às quedas inéditas, sem precedentes, dos juros do crédito imobiliário. Dentre os que desejam comprar um imóvel, de acordo com essa pesquisa, 92% buscam uma casa realmente para morar e 8% querem fazer um investimento direto no mercado imobiliário. De acordo com esse levantamento, o tipo de imóvel mais procurado é o apartamento, para 49% é o principal objeto de desejo, 23% querem uma casa numa rua ou numa vila e 15% uma casa em um condomínio aberto ou fechado. No blog da Smarts, a gente fez uma comparação essa semana sobre o que vale mais a pena nesse momento. Vale a pena comprar ou vale a pena alugar? Como o IGPM tem uma alta acumulada de quase 18% nos últimos 12 meses, e considerando o cenário que eu já mencionei das taxas muito baixas no crédito imobiliário, as mais baixas da história, realmente nesse momento a compra faz mais sentido, vale mais a pena. O cenário então é perfeito para as incorporadoras que querem fazer os seus lançamentos, principalmente porque no segundo trimestre houve um represamento de projetos. As prévias das grandes incorporadoras desse terceiro trimestre já mostram esse movimento, já registram essa alta nos lançamentos e isso deve se estender para todo o mercado imobiliário. A Smarts entrevistou 3 presidentes de incorporadoras nessa matéria que eu mencionei. Se você quiser saber
o que eles pensam sobre o mercado, sobre os lançamentos, é só acessar smarts.com.br e eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. E por falar em juros, começou a valer essa semana a nova taxa do crédito imobiliário da Caixa, que teve um corte aí de 0,25% na modalidade vinculada à TR. Agora a mínima é de 6,25% ao ano, o que coloca a Caixa como o banco com a menor taxa mínima do mercado, considerando a comparação com os outros 4 grandes bancos, o Itaú, o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil. De acordo com o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, o valor da parcela inicial agora vai ser até 25% menor do que já foi, considerando a taxa no final de 2018. Importante a gente lembrar que no ano passado foi quando começou a queda da Selic e junto com isso os bancos também começaram a baixar as suas taxas de juros. E um outro anúncio feito pela Caixa é a prorrogação para o início do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. Lá no mês de abril, a Caixa anunciou 6 meses de prorrogação, portanto, essa prorrogação vencia agora em outubro, mas novamente foi estendido até dezembro de 2020. Todos aqueles que assinarem um contrato de financiamento imobiliário com a Caixa até 31 de dezembro desse ano vão poder aguardar até 6 meses para fazer o primeiro pagamento da dívida. E uma outra medida de estímulo da Caixa ao mercado imobiliário é o pagamento parcial das parcelas. O mutuário pode escolher entre pagar 75% do valor cheio durante 6 meses ou 50% num período máximo de 3 mensalidades. De acordo com o Pedro Guimarães, a Caixa alcançou no mês de outubro 500 bilhões de reais na sua carteira de crédito imobiliário, o que é um aumento de 13% em relação ao início do ano, a Caixa que é o principal banco no financiamento imobiliário aqui no Brasil. E mais uma novidade, desde segunda-feira dessa semana, a Caixa lançou um aplicativo Habitação Caixa, onde os mutuários podem fazer toda a tramitação no financiamento imobiliário e só vai ser necessário ir até a agência para realmente assinar o contrato de financiamento. Sobre a queda nos juros, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai se reunir na próxima semana para decidir se mantém ou se altera a Selic. A tendência é que ela continue em 2% ao ano, tá legal? E para a gente fechar o resumo da semana, pelo menos 8 em cada 10 empresas já ocupam ou planejam ocupar novamente os escritórios até o final do ano. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela consultoria imobiliária Cushman & Wakefield e obtida com exclusividade pelo portal Infomoney. De acordo com os executivos ouvidos nesse levantamento, 84% das empresas que ocupam escritórios de alto padrão já retornaram ou têm planos de retornar aos escritórios até dezembro. E além disso, 6 em cada 10 empresas não têm intenção de reduzir ou não conseguem afirmar com certeza que vão reduzir os espaços dos seus escritórios. Foram ouvidos nesse levantamento 158 executivos de empresas atuantes em diferentes setores da economia, com pelo menos 100 funcionários e no máximo 5 mil colaboradores, ocupando lajes corporativas de alto padrão, com a metragem mínima de 250 metros quadrados e a metragem máxima de 5 mil metros quadrados. Segundo o executivo da consultoria, da Cushman & Wakefield, o resultado foi inesperado. Esse resultado surpreendeu e aponta para a consolidação do modelo híbrido de escritórios. Na verdade, essa tendência já existia, mas ela está sendo concretizada antecipadamente. Por isso, a surpresa dos especialistas. E 56% dos entrevistados disseram que o home office só foi testado por suas empresas depois da pandemia, ou seja, antes esse tipo de trabalho, esse tipo de ocupação não era comum na maioria das empresas. E nessa mesma análise, que considerou escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo, também foi apontado que os escritórios de alto padrão sofreram menos que outros espaços corporativos, porque as grandes empresas ou sentiram menos os impactos da Covid-19 ou tiveram mais caixa, mais robustez para aguentar esses prejuízos. E uma outra conclusão é que a devolução dos escritórios, uma coisa que também aconteceu, né, a vacância já aumentou um pouco e deve aumentar mais nos próximos meses, né, os estudos eles olham para trás e não para frente, então esses números ainda vão ser refletidos nos levantamentos. Essa devolução não teve nada a ver com o home office, é um ponto importante. As entregas, as devoluções aconteceram ou porque a empresa faliu ou porque realmente teve uma piora muito grande no caixa e ela não conseguiu manter esses espaços. Ainda assim, o estudo aponta que devolver um escritório também pode ter muitos custos e futuramente a empresa pode precisar novamente de uma laje corporativa e aí os custos podem ser ainda maiores do que se tivesse segurado nesse momento de pandemia. E para fechar, uma tendência que o estudo aponta é que o adensamento dos escritórios deve ser menor, obviamente,
por causa do distanciamento, todas as medidas de cuidado com a pandemia. Então, isso favorece o modelo híbrido de escritórios, ou seja, mantém o escritório central e o colaborador vai revezando entre essa unidade ou utilizar coworkings, que também vão ter um apelo bem grande, ou mesmo, em alguns dias da semana, trabalhar em casa. Tá legal? Recados finais antes de fechar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smarts no YouTube, clica ali no sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Também siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR, e visite o nosso site e se cadastre gratuitamente na newsletter colocando o seu nome e o seu e-mail. É bem fácil e bem rápido para você ficar sempre bem informado com a Smarts, tá legal? Muito obrigado pela audiência em mais uma edição. A gente se vê semana que vem. Um abraço!